Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. Temos vindo aqui a dizer, quer nos nossos blogs informativos, quer também nas redes sociais, que vamos conversar e vamos com o engenheiro Manuel Teixeira, vice-presidente da Comissão Política do PSD de Cabeceiras de Basto e também candidato do PSD à Câmara Municipal nas eleições do próximo ano de 2021. O engenheiro Manuel Teixeira não está, pelo que eu percebo, por cá, por Cabeceiras de Basto, mas o Skype aproxima-nos. Meu caro amigo, muito boa tarde ou boa noite. Boa tarde ou boa noite, Manuel. É verdade, estamos distantes, mas próximos. Exatamente, é uma expressão muito correta. Meu caro amigo, muito obrigado. Penso que está tudo bem consigo e com a família, não é verdade? Felizmente, sim. Muito bem. Que assim continue é aquilo que eu desejo, mas esta não tem sido uma situação mais complicada para muitos portugueses, muitos cidadãos do mundo, como todos sabemos, até porque os números são por demais evidentes. E essa preocupação, engenheiro Manuel Teixeira, foi manifestada por si e pelo PSD de Cabeceiras de Basto, e foi a pessoa que de facto tomou, ou seja, deu a cara por esta preocupação que o PSD de Cabeceiras de Basto avançou no passado fim de semana, com falta de informação, também com uma preocupação muito grande que tem a ver com aquelas que são as preocupações dos comerciantes de Cabeceiras de Basto. Vou começar pela primeira preocupação, que tem naturalmente a ver com esta ausência de dados no Concelho de Cabeceiras de Basto, ausência que não será bem assim. Nós vamos tendo aqui alguma confirmação que é exatamente aquela que chega aos municípios do Acés do Alto Ave, e estes dados confirmam-se inclusive com os nossos e com o município de Mondim de Basto, que divulga estas informações, de Ribeira de Pena, que também as divulga, e de Celúrico de Basto, onde o autarca daquele concelho, o nosso amigo Joaquim Mota e Silva, eu gosto de o classificar assim até porque somos, além disso, amigos há muitos anos, lançou também aqui há dias uma farpa relativamente àquela que é a ausência de dados. Portanto, engenheiro Manuel Teixeira, uma das preocupações do PSD é não saber a quantas andamos, não é? Sim, Manuel. Para além de não saber a quantas andamos, tem outros pormenores que eu acho que é importante esclarecer. Mas eu queria começar por explicar o seguinte: esse pronunciamento que fizemos, porque depois do pronunciamento houve comentários se era uma questão política, não era política, como é lógico, foi feito em nome do PSD, através de mim, mas em nome do PSD, mas foi feita por uma razão muito simples. Até dentro da nossa própria estrutura e de amigos e familiares, quando começaram a aparecer aqueles valores de 900, 400, 200, as pessoas começaram a ficar assustadas porque nem sequer isso conseguiam perceber o que era. E nós o que achamos é que é importante alguém vir dar a cara para explicar estes dados. E, portanto, a pessoa que terá os dados, que poderá dar essa informação, é o Presidente da Câmara, porque nós não temos dados. Os únicos dados, e eu vou falar em alguns, são os dados que saem na comunicação social. Mas certamente que a ARS do Norte e a DGS fornecem estes dados à Câmara Municipal, embora, como diz o meu caríssimo Joaquim Mota e Silva, nosso amigo, provavelmente não são os melhores dados, porque o próprio governo anda um pouco em desnorte, embora eu deva dizer desde já que ser poder neste momento também é complicado. Isso não tínhamos dúvidas, porque é uma pandemia de um século, uma pandemia que não existe periodicamente, e portanto é difícil lidar com estes dados. Mas acima de tudo é preciso esclarecer, e esclarecer para acalmar, porque quando as pessoas ouviram falar em 435, em 960, as pessoas nem sabiam o que é que isso queria dizer. Nós próprios, para saber, tivemos que ir fazer a devida investigação, não é? Eu devo dizer, engenheiro Manuel Teixeira, que quando apareceram os primeiros dados, e isto foi, eu classifico um erro da Direção-Geral de Saúde, porque depois de uma ausência de 3 semanas sem publicação alguma, quando aparecem aqueles dados com 435 casos confirmados, as pessoas, e nesta semana com 860
e tal. Celurico de Basto, por exemplo, com 961 tem 2 a mais e levou-a para o nível extremo, que é uma coisa também complicada, mas quando estes dados apareceram, de facto havia ali uma dificuldade, mas tivemos aqui, enfim, algumas pessoas que nos foram também ajudando e percebemos que esta conta tinha que ser a divisão pelos 100 mil vezes o número de habitantes do concelho e que dava efetivamente aquilo. Mas esta informação simples, muito simples, nunca foi explicada por ninguém, nunca foi avançada por ninguém, não é? Nem pelo próprio Governo Central. Exato. E por isso mesmo é que eu acho que o Governo Central está longe, não é? Perto de nós está o Governo local, o Executivo Municipal representado pelo Presidente da Câmara, como eu digo, que é a única entidade neste momento que tem os dados oficiais. E, portanto, deveria vir daí, ou dele, ou de alguém que ele nomeasse, explicar estes dados para acalmar as pessoas. Porque, como disse na publicação que fizemos, o aumento de 111% que apareceu na TVI, não se sabe se é um aumento preocupante, se não é um aumento preocupante. Eu tenho a minha ideia e vou expressá-la, e é uma ideia que foi maturada com os restantes colegas, e vou expressá-la, mas volto a dizer, com os dados que aparecem na comunicação social. E eu não sei se os dados que nós temos na comunicação social são reais. Não sei se os próprios dados que o Governo tem, a DGS e a ARS, são os gerais, porque já ouvi dizer que a ARS tem uns dados e a DGS tem outros. E, portanto, há muita confusão e o que é preciso neste momento é que haja serenidade. Eu, quando fiz essa publicação, uma das coisas que me chamaram a atenção era eu ter falado em serenidade e muitas vezes falei em serenidade. Eu acho que neste momento é preciso muita serenidade para entender os dados e ver o que se está a passar. Mas para isso é preciso haver alguém a explicar. Infelizmente eu vou tentar explicar daquilo que sei, mas quem devia estar a explicar deveria ser o Presidente da Câmara ou alguém que ele indicasse. Ora, e então a explicação, portanto, o PSD fala nesta informação que considera ser de primordial importância, levantando algumas questões que inquietam a generalidade dos cabeceirenses. Diz o engenheiro Manuel Teixeira que isto é aqui uma espécie de cortina de fumo, de silêncio e ausência de esclarecimento que urge denunciar. Voltamos aqui à questão exatamente, esta questão dos 111%, é uma realidade, é uma grande verdade quando fazemos a soma, e na altura, atenção que isto foi dito, quando fazemos a soma de 37 para perto de 70 casos, portanto, chegamos aqui aos 111%, pode ser um número alto, pode não ser um número alto, mas há aqui uma outra ilação que teremos que tirar, é que estas contas, estes 111% no Concelho de Cabeceiras de Basto, surgem 3 semanas depois. Se nós diluíssemos isto em 3 semanas, teríamos aqui uma média de 30% e as pessoas não achariam tão mal. O problema é que ao fim de 3 semanas sem dados e avançar com 111%, nós tivemos pessoas que se alarmaram com aquilo e que acharam que vinha aí o fim do mundo. Apesar de ser um número alto, não é. Exatamente. Temos que analisar porque há situações muito complicadas e outras que podem não ser tão complicadas como isso. E, portanto, agora passando à análise com os dados que nós conhecemos. Uhum. O índice que aparece, o índice que é publicado, aliás, há uma linha vermelha que o Governo, e não é só o Governo, estes índices foram definidos inicialmente até por entidades europeias. E a linha vermelha é os 240. Os 240 é o índice que diz, a partir de 240 tem que se ter determinados cuidados. Para se calcular este índice, o que é preciso fazer? É multiplicar o número de casos que aconteceram nos últimos 14 dias, ou seja, o somatório de casos nos últimos 15 dias, vá lá, multiplicado por 100 mil habitantes e dividido pelo número de habitantes do concelho. Só para ter uma ideia, nós no dia 26 de outubro, que foi quando saíram os primeiros dados, nós já estávamos num concelho de risco, mas estávamos abaixo dos 240 casos, dos 240 de índice. Uhum. Ou seja, nós estávamos com 185, só estávamos num concelho de risco por estar junto
a uma zona muito delicada, que era a região do Ave, Passos de Ferreira, Lousada, Felgueiras. Por isso é que estávamos incluídos. E para ter este índice de 185, queria dizer que nós, nos últimos 15 dias, 15 dias antes de 26 de outubro, tínhamos 29 casos. Se olharmos para isto, não é um dado assim muito elevado, mas depende, não é? Mas vamos ver o caso dos 435, que foi os dados que nós conhecemos no dia 10 de novembro. Para ter este índice de 435, quer dizer que nós tínhamos tido 68 casos nos últimos 15 dias. Isto equivalia a 5 casos por dia. O que estava correto. O que estaria correto. Agora é assim, todos estes dados que estamos a transmitir são dados muito aproximados, porque o número de habitantes do concelho, como o Manuel sabe, nós temos vindo a perder população constantemente e, portanto, estes dados podem-se ir buscar a várias fontes. Eu tenho aqui como 15.650 habitantes, podem ser 15.670, podem ser 15.630 e os valores variam logo. É lógico que variam ligeiramente. Mas normalmente engenheiro, deixe-me dizer-lhe, costumo adotar aqui como entidade mais ou menos credível, porque é a única que o poderá fazer neste momento, já que o Instituto Nacional de Estatística, até pelos censos, não os tem ainda, mas a Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Exatamente. Acho que é a Pordata, mas de qualquer forma, eu estes habitantes fui-os calcular utilizando o índice que era conhecido. E, portanto, ter 5 casos por dia até 10 de novembro não é bom, mas também não era uma coisa de outro mundo e depois depende do tipo de casos. Nós já sabemos que se afetar pessoas com determinadas morbilidades ou se pessoas com uma determinada idade é muito mais delicado. Nós, felizmente, em Cabeceiras, daquilo que é o nosso conhecimento, ainda não temos um número assim elevado de fatalidades, de mortes. E isso é o mais preocupante disto tudo. Mas há uma coisa preocupante, isso sim, é que com os dados que foram retirados, volto a dizer, da comunicação social da região do Minho, nós provavelmente, neste momento, já andamos na ordem num índice perto dos 1.200. 1.200 quer dizer 190 casos nos últimos 14, 15 dias. Isso já dá 14 casos por dia. Portanto, aí já será um pouco mais preocupante. Mas se nós tivermos a noção que houve, por exemplo, o que se passou no lar da Santa Casa da Misericórdia, onde tivemos 50 pessoas infectadas de utentes, mais 9 ou 10 de trabalhadores, só aí estão logo quase, não é metade, mas 40% destes casos. E, portanto, tudo isto tem que ser analisado, mas tem que ser analisado no dia-a-dia. Eu estou aqui a dar dados de 10 do 11, tenho aqui dados de 21 do 11, dados de 25 do 11, e tudo isto modifica constantemente. E volto a dizer, isto são dados que aparecem na comunicação social. É certo que a comunicação social certamente que os vai buscar a fontes fidedignas, mas são dados que aparecem na comunicação social. E esta explicação, com os dados oficiais, pelo menos da ARS Norte, não sei se a DGS também fornece ao município, penso que sim. Com estes dados mais concretos, não digo diariamente, porque diariamente já temos a Graça Franco e a Marta Temido a explicarem ou a não explicarem coisas. Mas pelo menos semanalmente deveria haver uma informação da parte do município. Se não fosse do Presidente da Câmara, de alguém que ele nomeasse, algum médico, a Câmara tem formas de conseguir explicar estes dados e obter estes dados de uma forma mais correta e fidedigna. Sem estes dados, as pessoas podem estar cheias de medo sem haver razão para isso, ou podem estar descansadas quando pode haver um problema grave. E por isso é que nós fizemos essa publicação. Não tem nada a ver com política, como é lógico.
somos oposição, isso é claro e toda a gente sabe disso, embora às vezes o PS não queira admitir que nós somos oposição e estamos na oposição, mas é isso que nós somos. Não temos problema nenhum em dar esta explicação, quantas vezes for necessária. Se for necessário nós explicarmos isso todos os dias, não tem problema nenhum, nós fazemos essa explicação. Só que estamos a ocupar um espaço que ainda não é o nosso. E é por isso que nós fizemos essa publicação, para ver se acordávamos o poder, porque é necessário mais informação para as pessoas terem conhecimento dos fatos e estarem mais descansadas em relação ao que se passa. Muito bem, esta é uma das preocupações do Engenheiro Manuel Teixeira, mas são elencadas outras, para além destes, e deixe-me só referir que, e esta é uma informação que eu posso aqui adicionar também, para além dos 3 municípios de Basto que já divulgam esta informação, eu tive a oportunidade de perguntar também à CIM do AVE, enfim, alguns esclarecimentos, nos poderia dar alguns esclarecimentos, exatamente aqueles que diz o Presidente Joaquim Mota Silva: casos confirmados, casos recuperados, ativos e o número de óbitos. A resposta lamentável que entretanto recebemos, e eu posso adiantar hoje, e o e-mail, para quem achar que é mentira, está connosco, é de que os dados não devem andar de boca em boca. Portanto, quando se tem, e permitam-me esta sinceridade, quando se tem esta interpretação, estamos completamente conversados, e isto, volto a dizer, dito por uma instituição que não foi sequer capaz de organizar os transportes muito recentemente. Portanto, isto deve querer dizer alguma coisa. Portanto, feita esta explicação, avançaríamos para outras preocupações, até porque o Engenheiro Manuel Teixeira avança também aqui uma outra preocupação, em nome do PSD, claro está, como Vice-Presidente do PSD, avança aqui outra explicação que tem a ver com o setor económico que, está a passar por muitos problemas, não é só aqui, é em todo o mundo, é em todo o país. As críticas e as manifestações que vemos por esse país fora, nomeadamente, por exemplo, no setor da restauração, mas não só, são exatamente aquelas que poderiam suceder em Cabeceiras de Basto. Portanto, esta é uma inevitabilidade, e aquilo que importa perceber é de que forma é que a economia pode melhorar. Preocupações do PSD neste setor, Engenheiro Manuel Teixeira? Enormes preocupações. Eu penso que é do PSD, toda a sociedade, principalmente das pessoas envolvidas. A restauração, mesmo o comércio local, estão a passar por situações muito, muito delicadas. Esperamos que esta pandemia passe rapidamente. Tenho algumas dúvidas, mas espero que não, mas tenho algumas dúvidas. Mas se a vacina, como agora foi anunciado pela Ministra, chegar em janeiro, de preferência no início de janeiro, seria uma forma de ultrapassar mais rapidamente este problema. Só que nós temos um problema com a questão da vacina, que já é conhecido também de todos, que é como é que vai ser feita a sua distribuição, principalmente em meios pequenos como o nosso, como nós temos aí o Centro de Saúde, que todos nós conhecemos as dificuldades que tem, e que, para além disso, a própria vacina da gripe, que foi prometido chegar a todos, também é do conhecimento geral, que foi uma promessa em vão. E, portanto, para resolver o problema, se a vacina chegar rápido, queremos que as pessoas estão a passar as dificuldades que estão, enormes, mas poderão erguer a cabeça com maior ou menor dificuldade. Se a vacina demorar, alguma coisa vai ter que ser feito por este tipo de empresas, porque não vão aguentar, infelizmente não vão aguentar, e tem que haver apoios. É lógico que os apoios principais têm que ser através do Estado, através da União Europeia, que já estão definidos, simplesmente não chegam a acordo, mas já estão bem definidos quais são os tipos de apoio. Em termos de governo, está-se a discutir, penso que foi hoje, não tive tempo de ver se foi aprovado o orçamento, mas penso que sim. Foi sim, senhor. E, portanto, no Executivo Municipal também vai ser discutido amanhã. Certamente que vai ser aprovado, porque ele foi apresentado sem ser discutido com mais ninguém, portanto é o próprio Executivo que o está a apresentar e que o irá aprovar.
mas não há medidas a nível municipal, não parece haver medidas substanciais para apoiar este comércio e a restauração. E, portanto, isto merece-nos grande preocupação. Para além disso, mais preocupação nos merece uma coisa que foi a aposta, que nós sempre, não quer dizer que estejamos totalmente contra, mas a aposta principal e neste momento em obras. E nós temos comerciantes que neste momento têm duas pandemias. Têm a pandemia, aliás, têm 3 pandemias. Têm a pandemia sanitária, têm a pandemia económica e têm a pandemia das obras, da lama até aqui pó e agora da lama à porta. Ou seja, têm tudo a fazer para que não tenham clientes. E ninguém vive, o comércio não vive sem clientes. E, portanto, isto é uma preocupação enorme que nós temos, que nós gostaríamos de ver o Executivo dialogar com os comerciantes. Infelizmente, estas obras, pelo que temos tido conhecimento, avançaram sem uma pequena discussão, como é que iria ser, ou seja, as discussões começaram quando as obras já estavam no terreno, e, portanto, os comerciantes neste momento não sabem para onde se virar porque têm 3 problemas ao mesmo tempo e problemas gravíssimos que estão a afetar seriamente o seu presente e o seu futuro. Muito bem. Das várias preocupações, temos aqui, por exemplo, alguma questão que tem a ver com as faturas de água. Sei que esta é uma situação que não é fácil, por exemplo. Sei que também, como disse muito bem, há uma série de obras a decorrer que, enfim, que estão a ser alvo de críticas por parte dos comerciantes. Esta é uma evidência, mas, enfim, sabemos que estas obras são necessárias. Isto é um facto. Acha, Engenheiro Manuel Teixeira, que podia ter sido melhor, até porque alguns comerciantes com quem tive a oportunidade de falar dizem que não foram ouvidos. Isto poderia ter sido feito de forma diferente? É a questão que lhe coloco. Manuel, claro que podia ter sido feita de forma diferente. Aliás, este ano já houve alterações do orçamento municipal, porque as obras eram para ter sido feitas este ano, foram sendo adiadas por diversas razões. Agora eram para terminar em vésperas de eleições, não sabemos porquê. Entretanto, agora algumas paralisadas por causa de casos de Covid que, pelos vistos, têm surgido nas obras. Não sei como é que são tratados, porque esse tipo de situações também se tratam, mas não sei como é que o Executivo está a tratar. E pior do que isso é os comerciantes não terem sido ouvidos. Nem sequer sabem o que é que vai acontecer nas obras. Por exemplo, posso dizer que no Arco, já falei com algumas pessoas, e como eu disse sempre, a obra até vai ficar interessante, vai ficar bonita, vai dar outra dignidade àquela avenida, mas os estacionamentos como vão ficar, não sei se é possível, se são adequados à questão do comércio que existe lá nesses locais. E, portanto, tudo isto, e são situações que poderiam ter sido tratadas com a devida antecedência, se fossem conversadas com os comerciantes, se fossem discutidas com a própria oposição, porque nós somos oposição, mas nós também gostamos de dar ideias. As ideias são para o bem do nosso concelho, as ideias são para o bem dos municípios. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis, sempre estivemos, sempre estaremos disponíveis para ajudar na obtenção das melhores ideias para o desenvolvimento do nosso concelho. Sejamos oposição, sejamos poder. Iremos ser poder, mas para já somos oposição. E, portanto, é uma situação que deveria ter sido tratada com a devida antecedência, como é normal em qualquer tipo de obra, haver uma consulta pública. Infelizmente, não é assim. O nosso Executivo acha que quer e mando, e, portanto, as coisas acontecem e as pessoas vêm a seguir, e depois o importante é irem fazer as inaugurações, como ocorreu quando foi da nossa última conversa, a última entrevista que falamos, com as obras do Campo do Seco, que foram inauguradas com pompa e circunstância, numa altura em que tínhamos aí o Covid, a segunda vaga do Covid a iniciar-se,
parece, toda a gente está a criticar neste momento, penso eu, de uma forma geral, o Congresso do PCP existir nesta data, porque poderia ser feito mais tarde, ninguém está contra a execução desse Congresso, mas em termos e legalmente ninguém está a pôr em causa que possa ou que não possa ser realizado, mas deveria ser feito numa data posterior. E, portanto, são este tipo de situações que ficam mal perante os olhares do público em geral, que deveriam ser evitadas, principalmente numa fase destas, em que as pessoas, de uma forma geral, estão a sofrer. Porque estamos a falar dos comerciantes, estamos a falar da restauração, mas também estamos a falar das famílias. Porque, por exemplo, as pessoas que estão nos lares não podem ter a visita dos familiares, as pessoas que estão em casa, com as limitações que existem hoje em dia, as pessoas de maior idade, e eu falo pela minha própria mãe, ela adorava ter lá os filhos todos junto a ela, agora não pode ser assim, tem que ser uns de cada vez, e portanto toda a gente está a sofrer com esta pandemia. E portanto todos temos que estar unidos, todos temos que falar, dialogar, e infelizmente não é isso que parece acontecer da parte do Executivo, e disso é que temos pena que ocorra, mas esperamos que após a publicação que fizemos, após esta entrevista, que comece a haver maior diálogo e que até esta pandemia passar todos trabalhemos unidos na mesma direção. Muito bem. Engenheiro Manuel Teixeira, o nosso tempo está no fim. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Pergunto-lhe como é que está a decorrer este período, que também não é fácil para a oposição em termos de campanha eleitoral, como é óbvio, porque para quem está no poder, e compreendemos que de facto isto não é fácil, não é pera doce. Eu às vezes olho para o nosso Primeiro-Ministro e vejo que a situação é muito difícil. Portanto, gerir a situação da pandemia não é fácil, como já se provou em todo o mundo. Mas para a oposição também não é, porque tem que naturalmente apoiar aqui muitas das situações, mas também não pode expressar as suas ideias. É isso que vai sentindo nesta altura enquanto candidato? Exatamente, nós vamos expressando as nossas ideias através das redes que existem, Facebook, Instagram, tudo isso, o jornal também, estas entrevistas, não é este o caso, mas as entrevistas anteriores que foram ocorrendo, esperamos que apareçam outras entrevistas para discutir ideias, aí sim políticas. Neste momento não é isso que estamos a fazer, mas é muito mais difícil para nós. E como é lógico, para pessoas que sempre viveram ou que vivem há muitos anos na Terra, que têm o contacto diário com as pessoas, como é o caso do Dr. Sá Nogueira, o nosso candidato à Assembleia Municipal, é muito mais fácil. Eu que sempre trabalhei fora, sempre ando fora de cabeceiras, portanto vejo cabeceiras no final da semana e nas freguesias mais distantes tem que haver um contacto de proximidade. Neste momento esse contacto de proximidade não existe. Mas nós não viramos a cara à luta, nós estamos neste projeto para lutar, nós somos lutadores e queremos vencer sempre, vencer por nós, mas vencer acima de tudo pelos cabeceirenses. E portanto nós vamos trabalhar incansavelmente, das formas possíveis. Se não pudermos contactar com as pessoas, como é o que acontece neste momento, arranjaremos outro tipo de formas de contactar, não haverá problemas. Também ainda falta algum tempo para as eleições. Nós estamos a trabalhar calmamente, já temos pessoas para a Assembleia Municipal, já temos pessoas para a Câmara Municipal, para a lista da Câmara Municipal, pessoas que quando forem conhecidas publicamente, certamente que as pessoas vão ficar surpresas, porque vão ver caras novas. E acho que as pessoas do passado devem continuar e devem aparecer, mas acho que é preciso também aparecer caras novas, e quando digo novas, é em idade, mas também novas na política, porque acho que a política precisa de lavar a cara. As pessoas estão muito descontentes, vê-se o que se está a passar a nível nacional, vê-se o que se passou nos Açores, provavelmente é o que se vai passar a nível nacional.
Hoje em dia nenhum partido governa sozinho, e para governar tem que se juntar a 2 ou 3 ou 4 partidos ou 5 partidos, não sei. É muito complicado governar assim. Os partidos que têm ideologias claras e concretas muitas vezes ficam amarrados a ideologias não menos corretas para aquilo que é necessário para o desenvolvimento do nosso povo, dos nossos municípios, e portanto é um problema para o futuro, e para evitar esse problema, eu sempre disse, eu sou apologista dos partidos. Acho que os partidos têm pessoas muito boas, acho que os partidos podem ter pessoas ainda melhores, e o que se tem que fazer é chamar essas pessoas de qualidade para dentro dos partidos, e é isso que nós estamos a fazer em Cabeceiras. E eu na anterior entrevista disse, e volto a referir e vou referir isto constantemente, um dos meus objetivos, como é lógico, é liderar o Executivo, mas acima de tudo trazer Cabeceiras para o centro de Portugal. E não é centro em termos geográficos, é centro de Portugal. É um objetivo enorme, mas eu tenho a certeza que vai ser conquistado. A equipe que está a trabalhar connosco é uma equipe excelente. Todas as pessoas que dialogam uns com os outros ficam cada vez mais surpresos com as ideias que aparecem, com as pessoas que se juntam a nós, e acho que vai haver muitas surpresas quando começarem a conhecer os rostos desta candidatura, quer às juntas de freguesia, quer aos órgãos do Executivo, da Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia. Vão ficar surpresas pela positiva, tenho a certeza. Muito bem. Meu caro amigo, foi um prazer recebê-lo mais uma vez, ainda que aqui à distância, mas próximos, como me disse muito bem, e eu concordo plenamente. Espero que continue tudo bem. Um grande abraço e voltaremos seguramente à conversa para discutir. Eu espero também que isso aconteça, para discutir ideias em termos de campanha política. Isso, eu acredito que comece já no próximo ano, até porque já não falta muito para as eleições, apesar de parecer ainda uma distância muito grande. E depois de esta questão da pandemia também começar a libertar um bocado os nossos pensamentos e as nossas ações, possamos depois passar àquele que é o combate em termos de ideias políticas, este combate entre aspas, como é óbvio, para que os eleitores possam depois tomar uma posição. Guilherme Manuel Teixeira, um abraço muito grande, muito obrigado por ter estado connosco e até breve. Obrigado, Manuel, e como eu terminei também a publicação que fiz, façamos todos aquilo que nos compete, porque só dessa forma a responsabilidade individual, acima de tudo, é aquilo que vai permitir que nós consigamos sair desta crise sanitária neste momento da melhor forma possível. São situações simples. As pessoas podem viver e confraternizar, mas afastadas. As máscaras cirúrgicas, é claro para toda a gente que devem ser utilizadas por um período máximo de 4 horas. Quando estão umidificadas, devem ser descartadas. Há uma série de medidas que são publicitadas constantemente, mas é preciso mais, e principalmente a nível municipal. E acho que é isso que tem faltado. Nós abrimos aqui a possibilidade de contribuir para essa clarificação, se for necessário, caso não seja quem está no Executivo que o faça. Obrigado pela entrevista e até breve. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço muito grande. Foi um gosto ouvi-lo. Tudo de bom e até breve, então. Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6